Olá pessoal, estamos de volta. Nessa aula de hoje nós vamos resolver exercícios sobre equações trigonométricas, especificamente a equação das equações seno. Então na aula anterior a gente viu a teoria, vimos um exemplo. Hoje nós vamos resolver dois exercícios fechando essa parte de equação trigonométrica envolvendo a função ou a definição de seno. Então vamos à nossa aula. Antes de começar a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no canal para que o nosso canal cresça cada vez mais. Então o que nós temos aqui? Ele pede para nós resolvermos agora essa equação trigonométrica. Ele pede para nós resolvermos essa equação trigonométrica onde? Veja que aqui agora ele deu a definição do nosso seno. Ele disse que é uma volta. Veja que aqui ele disse que o x ele não deu os reais. Ele agora disse que é a solução só de uma volta. Então veja que eu tenho aqui o seno de 2x igual a raiz de 3 sobre 2. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui no caso é encontrar o arco. Então aqui vai ficar assim, seno de 2x, isso aqui é igual a quanto? É igual a raiz de 3 sobre 2. Aí eu tenho que recapitular na minha memória onde é que eu tenho um seno cujo valor dele é raiz de 3 sobre 2. Aí eu tenho que lembrar dos ângulos notáveis. Raiz de 3 sobre 2, o seno disso aqui é quando você tem um arco de quê? Você tem um arco cujo seno é quantos graus? É o seno de quem? Seno de 60 graus. E como é que representamos o seno de 60 graus em forma de radiano? Representamos ele em forma de radiano como sendo o seno de π sobre quanto? Π sobre 3. Então esse valor aqui que nós estamos procurando, da raiz de 3 sobre 2, é justamente o seno de π sobre 3. Π sobre 3 nada mais é do que seno de 60. E o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2 no primeiro quadrante. Como nós temos aqui um arco duplo, arco de 2x, o que eu vou fazer? Eu vou isolar para encontrar o meu x. Então 2x vai ser igual. O arco daqui é 2x e o arco que nós temos aqui é π sobre quanto? Π sobre 3. Fazendo meio pelos extremos, nós vamos ter aqui que aqui fica 6 vezes x, 2x vezes 3 dá 6x. E 1 vezes π, nós vamos ter o que aqui? Π. Quem vai ser o nosso x? Vai ser π dividido por quanto? Π dividido por 6. Então, o que eu vou fazer agora com esse x? Vou localizar esse valor aonde? No meu ciclo trigonométrico, no primeiro quadrante. Aqui, no caso, π sobre 6. Como eu estou querendo o valor, cujo valor é raiz de 3 sobre 2, o que eu vou fazer aqui agora? Transporto aí para cá, para onde? Para o meu segundo quadrante. Lembrando que o valor que eu estou querendo é esse valor aqui. Lembrando que aqui é o nosso quem? O eixo do seno. Aqui nesse segmento é raiz de 3 sobre 2, saindo do zero até esse ponto aqui. Lembrando que isso aqui tudo é 1, do zero até 1. Então nós temos raiz de 3 sobre 2. Agora como é que eu vou encontrar esse valorzinho aqui? Como ele está antes de terminar o segundo quadrante, então aqui é π menos quem? Π sobre 6. Lembrando lá da simetria que nós vimos sobre as soluções gerais de uma equação trigonométrica. Quando eu encontro ele na equação trigonométrica seno um alfa e quero ele no segundo quadrante, que vai ficar π menos alfa. Esse valorzinho aqui é o que nós estamos querendo, justamente o valor do nosso seno. Então, continuando. Veja que nós estamos falando de uma volta só, nós não estamos falando da solução geral. Então, o que vai acontecer agora? Nós já encontramos o nosso primeiro arco alfa. Esse valor do arco alfa que nós encontramos. Então nós vamos ter, nesse segundo valor aqui, nós vamos ter quem? Nós vamos ter π menos π sobre 6. Tirando esse MMC aqui, eu estou fazendo direto, vamos ter 6 vezes π dá 6π. 6π menos 1π aqui vai dar 5π sobre quanto? Sobre 6. Como é que vai ficar a nossa solução geral? A nossa solução geral, se nós formos escrever ela aqui, seria x pertencente aos reais, tal que x é igual a quem? Ao alfa, que é o primeiro valor, alfa π sobre 6 mais k vezes quem? K vezes 2π. Aí, ou, como nós temos a segunda, vai ficar quem? Lá nós temos lá na solução geral, π menos alfa. Então aqui é o π menos alfa que nós encontramos aqui como sendo quem? Π menos alfa, veja aqui, ó, π menos alfa, nós encontramos como sendo 5π sobre 6. X igual a 5π sobre 6 mais k vezes quem? K vezes 2π. Não esqueçam que esse nosso k, ele é um número que
ele é um número inteiro. Então K ele pertence aos inteiros. Agora lembre-se, eu estou pedindo a solução da minha equação em uma volta. E se eu quero só em uma volta, o que vai acontecer? O meu K, se eu quero só em uma volta, o meu K, nesse caso aqui, se é uma volta, o K é igual a 1. Então, se o K é igual a 1, como vai ficar a nossa solução número 1? Vamos pegar a primeira solução, diz o quê? Que é x igual a quem? A π sobre 6 mais K vezes 2π. Aí o que vai acontecer agora? Veja que se eu colocar o K igual a 1, nós vamos ter o que aqui? Vai ficar π sobre 6 mais 1 vezes 2π. Aí nós vamos ter aqui π sobre 6 mais 1 vezes 2π aqui vai dar 2π. Aí fazendo as multiplicações e somando aqui vai ficar o nosso primeiro x, vai ficar 6 vezes 2 dá 12, 12 mais 1 dá 13, 13π sobre quanto? Sobre 6. Aí você diz, professor, mas 13π sobre 6 é quanto em graus? Vai ficar 13 vezes. π sobre 6 é 180 dividido por quanto? 180 dividido por 6. Que aqui vai ficar 13 vezes 180 dividido por 6 dá 30. E nós vamos ter aqui 390. Só que aí você observa que 390 ele é maior do que uma volta, porque na realidade nós estamos querendo o valor do nosso x em uma volta, até 2π radiano, que na realidade isso aqui é como se fosse 300 graus, 360, então passou de 360. Então na realidade esse nosso K que nós devemos variar, veja que eu variei ele uma volta, ele já pulou para a segunda volta, passou de 360. Pulou aonde, professor? Se eu pegar aqui 390 e dividir ele aqui por 360, você vai ter uma que vai sobrar 30. Então ele deu uma volta e nós só queremos uma... Ele deu uma volta e parou aonde? No 30 graus. E o que é 30 graus afinal? 30 graus nada mais é do que π sobre 6. Então na realidade nós não precisamos do K variando 1, K igual a 1. Na realidade o nosso K, nesse caso aqui, o nosso K seria 0. Por que seria 0, professor? Porque se eu pegar x igual a π sobre 6 e somar o 0 vezes 2π, isso aqui vai zerar e o nosso x de fato ele vai ser π sobre 6. Então veja que quando nós estivermos solucionando uma equação trigonométrica, que nós precisamos colocar a variação do K, veja que nesse caso ele passou de uma volta e ele parou no 30 graus. E o que é 30 graus? Π sobre 6. A solução número 1 nossa aqui é π sobre 6 radiano. Eu vou dar uma dica daqui a pouco como seria o nosso bizu sobre isso aí. Então a segunda, nós temos lá x igual a quem? X igual a 5π sobre 6, 5π sobre 6, mais k vezes quem? 2π. Nós já observamos que esse k, se eu colocar ele igual a 1, ele vai passar de uma volta. Então nós vamos variar o nosso k igual a quem? O nosso k igual a 0. Se o k igual a 0, vai ficar como? X igual a 5π sobre 6, mais 0 vezes quem? 2π. Só que 0 vezes 2π se quiser. Então quem é o nosso x afinal? 5π sobre 6 o que? Radiano. Então nós vamos ter aqui a nossa solução número 2. Solução número 2 seria 5π sobre 6. Só que ele está querendo a solução da nossa equação em uma volta. Se ele quer a solução da nossa equação em uma volta, vai ficar a primeira que nós encontramos, que é π sobre 6 radiano, e a segunda que nós encontramos, 5π sobre 6. Transformando isso aqui em graus, pode pedir também, você vai ter 180 dividido por 6, que vai dar 30 graus, e aqui 5 vezes 30 graus, que vai dar o quê? 150 graus. Então veja que os únicos valores cujo valor do seno ele é positivo, raiz de 3 sobre 2, são justamente quem? π sobre 6 e 5π sobre 6, justamente os respectivos valores que nós temos aqui no ciclo trigonométrico. Aqui, π sobre 6 e o valor 5π sobre 6. 5π sobre 6. Esse valor aqui que nós temos é o único valor cujo seno ele é positivo. Então vamos continuar. Veja que a nossa solução pode vir em graus, ela pode ser dada em grau, dependendo do enunciado da questão,
ou pode ser dado em quê? Pode ser dado em radiano. Não esqueçam dessa definição sobre que tipo de arco ele está estabelecendo. Continuando. Veja que agora nós temos uma equação do segundo grau, cuja variável é seno de x. Observe que eu tenho aqui seno de x, ou seno ao quadrado de x, aqui menos 3 vezes seno de x. Veja que a nossa variável aqui, ó, a nossa variável aqui no caso, ele é o seno de x. Então o que eu vou fazer? Veja que eu posso até colocar isso aqui como sendo um parâmetro, usar ele como artifício, o nosso y, chamar ele de y. Mas se eu quiser resolver em função de x, não tem problema. Mas vamos resolver em função de y. Aqui vai ficar 2y ao quadrado, porque o seno está ao quadrado aqui. Aí menos 3 vezes o y, porque nós chamamos o seno de x igual a y. Isso aqui mais 1 igual a quem? Igual a 0. Calculamos o delta. O delta aqui no caso é menos 3, que é o valor do b, menos 4 vezes o valor do a, que é 2 vezes 1. O nosso delta aqui no caso vai ser 9, menos 4 vezes 2 vezes 1, aqui vai dar 8. O nosso delta, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a 1. Veja que agora nós recorremos a uma equação de segundo grau, lá do 9º ano, para resolvermos essa nossa equação trigonométrica em uma volta, de 0 até 2π radiano. Então, o que vai acontecer agora? Vamos encontrar as raízes do y. Quem seriam essas raízes do y? Nós vamos ter menos b, aqui nós temos o menos, então vai aqui ficar o mais ou menos, raiz do delta, raiz de 1 é 1, e 2 vezes o valor do a. Nós temos aqui 2 vezes 1, nós vamos ter o quê? Aliás, desculpa, 2 vezes 2, nós vamos ter o quê? Vamos ter 4. Daqui nós vamos ter 2y. O y' que é a soma. 3 mais 1 dá 4, dividido por 4. Então nós vamos ter o y igual a 1. E o outro y é quem? 3 menos 1, que vai dar igual a 2. 2 dividido por quanto? Por 4. Simplifica isso aqui tudo por 2. Nós vamos ter o que aqui? Ó, nós vamos ter 1 meio. Então veja que eu encontrei o y igual, o nosso y' igual a 1 e o nosso y2 igual a 1 meio. O que eu vou fazer agora? Tenho que vir aqui para o artifício para poder resolver minha equação. Como assim, professor? A primeira, eu tenho que o meu seno de x, ele é igual ao meu primeiro y. Quem é o nosso primeiro y? Y'. E quem é o nosso segundo y? Seno de x vai ser igual a quem? O nosso segundo y. Aí o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter seno de x igual a quem? A o y'. Mas quem é o y'? O nosso y' é 1. Então, ó, seno de x vai ser igual. Qual é o valor cujo seno é igual a 1? Veja que aqui você tem 0, aqui você tem π sobre 2, aqui você tem π, aqui você tem 3π sobre 2, e aqui você fechando a volta 2π, que é o que nós estamos querendo, fechou a volta. Esse aqui, não esqueçam, é o eixo do seno, então ele varia da onde? Ele varia do menos 1 até onde? Até o 1. E onde é que o seno é igual a 1? Justamente no π sobre 2. Então isso aqui nada mais é do que o seno de π sobre 2. Esses arcos senos, nós vamos só comparar os arcos, então o x ele é igual a quanto? O nosso x ele é igual a π sobre 2. É a nossa primeira solução dessa trigonometria. Então o que vai acontecer agora? Vamos para a nossa segunda. Passar para o outro lado para a gente entender. Seno de x igual a quem? Ó? y2. Então vai ficar como? E lembre-se que o nosso y2 aqui é 1 meio. Então vai ficar, segunda solução aqui, nós vamos ter que o nosso seno de x ele é igual a quem? O nosso seno de x ele é igual ao y2, que é igual a 1 meio. Então aqui nós vamos ter 1 meio. Então seno de x vai ser igual. Onde é que o seno ele é 1 meio? Aí lembre-se novamente. Seno de quantos graus? Seno de 30. Isso aqui em radiano, seno de π sobre quanto? Sobre 6. Então isso aqui é igual a seno de π sobre 6. Arcos tem que ser comparados, o de dentro do parênteses, seno de x, seno de π sobre 6. O nosso x aqui ele é π sobre 6. Só que não esqueçam, professor, por que na anterior nós só tivemos uma solução para esta? Porque o único lugar onde o seno ele é igual a 1, que é o que nós temos aqui, é justamente no π sobre 2. Só que nesse caso, π sobre 6, nós temos que lembrar aqui da definição de equações em função do seno. Esse valor que nós encontramos, π sobre 6,
ele está no primeiro, eu tenho que encontrar ele aonde? Tenho que encontrar ele no segundo, que é π menos π sobre 6. Então a primeira eu já encontrei, tenho que encontrar esta. Como é que eu encontro esta, professor? Simples. Tira-se o MMC, aí multiplica 6 vezes π dá 6π, 6π menos 1π dá 5π. Então veja que eu encontrei aqui quais valores para a nossa solução. Eu encontrei a solução geral, a nossa solução geral. Qual foi o nosso primeiro valor? Nós encontramos π sobre 2. Então nós vamos ter aqui π sobre 2. O segundo valor nós encontramos π sobre 6. π sobre 6. E o terceiro valor que nós encontramos, 5π sobre 6. Então veja que nós encontramos aqui 3 soluções para a nossa equação, quando ela estiver nesse formato, né, uma equação do segundo grau, que a gente faz a recorrência para transformar ela numa equação de artifício y, na variável seno, no artifício y, para encontrar seus respectivos valores. Então veja, e se a solução fosse em graus? Aqui nós teríamos 180 dividido por 2, aqui nós teríamos 90 graus. 180 dividido por 6, nós teríamos 30 graus. E 5 vezes 30, aqui nós teríamos 150 graus. Veja que a ordem aqui das soluções, eu coloquei em modo aleatório, mas não importa tanto, mesmo porque os elementos de um conjunto de solução não vai diferenciá-lo quando a gente coloca ele em ordem aleatória. Então veja que a nossa solução, ela pode ser na forma de radiano, como também ela pode ser na forma de quem? Na forma de grau. Então veja que nesse caso nós temos 3 soluções específicas para essa equação. Fica a dica, na nossa próxima aula é sobre as equações cosseno. E não se esqueça de se inscrever no canal para que o nosso canal cresça cada vez mais.